exaltamos o Teu nome. Tu és um Pai bom. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui têm essa consciência dessa bondade desse Deus tão maravilhoso? Amém? Ele é um bom Pai, não é verdade? É um bom Pai. Bom, irmãos, eu quero falar para vocês hoje, é uma palavra totalmente nova, é algo que vocês nunca ouviram falar. Amém? Estou brincando, irmãos. Nós não precisamos de coisas novas. Às vezes o Senhor vem com algo novo, né? Quem sabe hoje, eu não sei, eu não preparei muita coisa não. Eu gosto sempre de depender do Espírito Santo. É bom, né? Ele é maravilhoso. É sempre bom a gente depender dele para tudo quanto a gente vai fazer. E eu sei que vocês estão aqui com um único propósito, um único desejo. Vieram aqui porque reconhecem que Deus é aquele que se revela nesse lugar, não é verdade? Que as mãos de Deus estão sobre esse lugar e a presença dele também está nesse lugar. Então sempre há essa consideração da nossa parte quando subimos aqui em fazer de acordo com a vontade dele. Amém? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos a um texto maravilhoso, Josué, no capítulo 1. Eu estou sem a minha aliança. Vocês sabem, já fazem 17 anos, né, que a gente é casado. E à medida que o tempo vai passando, a aliança ela vai diminuindo. Essas alianças de hoje, você faz, ela vai encolhendo, né? É igual roupa, né, Flávio? Já viu? Ela vai encolhendo. Aí aconteceu isso, ela encolheu muito, ficou apertada no meu dedo. Então tirei ela hoje, estava incomodando um pouquinho e acabei esquecendo de colocar. Mas tá tudo bem. Não foi eu que engordei não, foi a aliança que encolheu, tá certo? Glória a Deus. Vocês levam demais a sério aquilo que eu falo, irmãos, meu Deus. Posso nem falar uma piada com vocês não. Josué. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o poder. Eu não quero dar um título não, essa mensagem não. Nós vamos começar aqui por Josué, mas eu quero falar um pouco sobre a importância de nós alinharmos o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa boca com o céu. Amém? Existe essa importância de você alinhar, tem que estar alinhado mesmo, é um alinhamento. Coração, né, a sua mente e a sua boca com o céu. O Senhor tem me ensinado de que todas as armas espirituais, tudo aquilo que o Senhor ele providenciou para a nossa vida, às vezes nós nos desgastamos muito buscando aquilo que Ele já preparou para nós. Nós achamos que muita coisa daquilo que Ele preparou é algo que você aprende teoricamente, pega aquilo e coloca em prática, mas o Senhor tem me ensinado que a maioria das armas espirituais que Ele disponibilizou na nossa vida, elas devem fluir de uma forma natural sobre a nossa vida. Como fluir de uma forma natural? Tudo aquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida não tem que ser não tem que ser levado somente como uma informação humana. Não é mais ou menos você vir, sentar, aprender e ir para casa. Todo ponto de partida está em Deus, está na pessoa do Espírito Santo. É mais ou menos, todos nós aqui somos árvores no Senhor. E devemos ser frutíferos, porque todos nós fomos chamados e fomos enxertados em Deus para dar frutos. Nós não éramos nada, mas o Senhor, Ele nos resgatou, nos transformou, nos trouxe para o seu corpo com o intuito de que nós frutificássemos. Então, como árvore frutíferas, você nunca vai ver uma árvore com problema de identidade, uma árvore com problema, por exemplo, uma bananeira com problema de identidade. Se ela precisa dar bananas ou não, naturalmente aquilo flui. Ela só precisa estar plantada no lugar certo, recebendo o alimento certo, o nutriente certo. Mas o fruto é uma consequência daquele lugar que ela está e daquilo que ela é. Assim somos nós também no Senhor. Amém? Nós precisamos entender que fé, confissão e tantas armas que o Senhor disponibilizou para a nossa vida, elas fluem naturalmente a partir do momento de que nós
de que nós estamos aos pés do Senhor, estamos plantados naquela fonte. Então aquilo vai fluir naturalmente. Então, por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque muito daquilo que nós aprendemos, e parece que nós precisamos nos esforçar muito para fazer. Parece que nós precisamos nos esforçar muito para ter fé. Precisamos nos esforçar muito para declarar as palavras, para viver uma vida pela fé. Mas nós precisamos entender que isso aí A fé, na verdade, ela não é um resultado do nosso esforço. A confissão de palavras, ela não tem que ser um resultado do teu esforço. Ela é um resultado da redenção, do lugar que você está plantado, da pessoa que você é. Se você está em Deus, está recebendo de Deus, ouvindo as palavras de Deus, naturalmente o fruto vai ser um fruto que vem da parte do Senhor sobre a sua vida. Então, às vezes a gente coloca muita força, gasta muita energia para fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, para frutificar da forma que nós fomos criados para frutificar. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que, às vezes, colocar força, assim, em determinados momentos de nossa vida, mas a força nunca vai ser para obter aquilo que Ele já me deu de forma gratuita. Amém? Fé, alegria, esperança. Às vezes a gente faz muita força para se alegrar, por exemplo, quando a palavra diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, diga comigo, paz, justiça e alegria. Em quem? No Espírito Santo. São coisas que devem fluir naturalmente da nossa vida, porque nós estamos em Deus e o Espírito de Deus está em nós. Se o Espírito de Deus está em mim, e se a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, então naturalmente paz, justiça, alegria devem fluir da minha vida. Se isso não está acontecendo, então eu estou me esforçando para fazer aquilo que Ele deu gratuitamente para mim. A paz, a alegria. O que eu tenho que fazer? Me render. É como uma árvore, como diz o texto, uma árvore que está plantada ao ribeiro, não é? Está ali, às margens do rio, que no tempo da sequidão ela não seca. Ela continua dando fruto. Por quê? Porque ela foi criada para aquilo. Porque ela está plantada no lugar certo. Está recebendo o nutriente certo. Amém? Então, eu quero falar um pouco hoje aqui sobre um ponto muito importante. Eu vou deixar o Senhor me guiar. Mas principalmente sobre alinhar o meu coração, a minha mente e a minha boca. Amém? E olha, precisa ser realmente o meu coração, a minha mente e a minha boca. Porque muitas vezes dizemos que estamos com o coração cheio de fé, mas a nossa boca não condiz com aquilo que nós achamos, com o nível de fé que nós temos. Porque na igreja é maravilhoso. Como é bom estar aqui. São pessoas agradáveis, nós nos amamos, não é verdade? Assim o Senhor espera. Mas quando nós estamos diante de uma situação, o que está saindo da minha vida naturalmente? É mais ou menos quando Jesus estava ali na cruz. E até quando você lê o texto, você diz: meu Deus, né, que amor é esse? Porque se fôssemos qualquer um aqui, né, se fosse qualquer um aqui, estivesse naquela situação de Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder, Ele foi chicoteado, cuspiram no rosto dele. Naquela cruz, os religiosos daquela época, os soldados olhavam para ele e diziam: se tu és o filho de Deus, então desce dessa cruz. Mas ele sofreu toda a humilhação e todo o pecado estava sobre ele. E qual foi a resposta de Jesus diante dessa situação? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso flui naturalmente. Isso não é algo teórico que você vai em uma escola para aprender. Toda ferramenta de Deus, tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, você precisa entender. Ela vai fluir a partir de um ambiente de comunhão com o Senhor. Porque senão vai ser só palavras, mas não terá resultado, não terá fruto.
nós somos, sabe, alguém já falou aqui do exemplo da esponja, não é verdade? Você coloca a esponja, se você colocar a esponja no vinagre, por exemplo, o que a esponja vai, quando você apertar ela, o que vai sair? Vinagre. Então, no ambiente que ela tiver, ela vai absorver aquilo ali que ela, do ambiente que ela está, e no momento que você apertar, o que vai sair? Aquilo que ela está cheia. Assim também, irmãos, somos nós. Se nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, é natural de que da nossa boca saiam palavras de vida, como diz a palavra. Então eu posso falar aqui para vocês 1 hora, 2 horas, nós vamos ministrar, nós vamos mostrar todos os versículos a respeito, por exemplo, de confissão da palavra. Que você tem que confessar, de que você tem que abrir a sua boca, tem que dizer as verdades de Deus e nada acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque se você não tiver plantado em um ambiente de comunhão, de oração com o Senhor, e desenvolve uma comunhão com Ele, então a tua palavra, aquilo que vai sair da tua boca naturalmente não vai ser o fruto do Espírito. Mas se você tiver plantado às margens desse rio, se alimentando daquilo que vem da parte do Senhor, então naturalmente, meu irmão, quando você abrir a sua boca, não vai sair palavra de incredulidade, não vai sair palavra de maldição, vai sair palavra de bênção para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Eis a diferença de pensamento positivo. As pessoas ensinam muito, e elas até insinuam, não, isso aí é confissão positiva. Acho que é mais ou menos assim que diz, é confissão positiva. Pegaram algo que está acontecendo lá no mundo e trouxeram para dentro da igreja, mas não é isso. Na verdade, o mundo sempre imita aquilo que a igreja faz. O diabo sempre tem uma imitação daquilo que verdadeiramente é original. Mas aquilo que é original foi feito para quem se rende ao Senhor. Amém? Então, a diferença é essa. A confissão bíblica, aquilo que a Bíblia diz que é para você confessar, aquilo que a Bíblia diz que você tem que falar, trata-se primeiramente de uma vida de comunhão. Uma mudança de caráter, uma mudança de direção, uma mudança de atitude. E o que vai sair da tua boca é a palavra. Quantos aqui estão me entendendo? Naturalmente vai sair a palavra. Enquanto a confissão positiva, ela incentiva muito, ela não trabalha o caráter, ela trabalha aquilo que você fala. Você fala e você vai alcançar os resultados. Você fala e você vai... Não, isso é confissão positiva. Mas o Senhor sempre quer começar dentro de nós. Amém? Transformando o nosso coração, renovando a nossa mente e naturalmente falando aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Amém? Isso é natural e assim tem que ser. Em todos os aspectos da nossa vida. Com todas as armas espirituais que estão preparadas para nós. Você não vai ver uma pessoa se esforçar para ter fé e ter fé. Porque a fé não é o resultado do esforço. A confissão positiva não é o resultado do esforço. E tantas outras armas que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Não tem que ser o resultado disso. Tem que ser o resultado da rendição. Tem que estar aos pés do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então, Josué, no capítulo 1, é um texto muito conhecido. Amém? Todo mundo aqui conhece. Por isso que eu disse para vocês, eu vou trazer uma palavra nova, vocês nunca ouviram. É um texto novo. Verso 6. A palavra diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida, ou a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para você, tá? É algo que Deus tem tratado muito comigo esses dias. Às vezes nós queremos pegar coisas que foram úteis para a gente em determinados momentos de nossa vida e aplicar no momento que nós estamos.
Mas nós precisamos entender que nas mais diversas estações das nossas vidas, Deus sempre tem e sempre terá algo novo para você. Quando nós nos tornamos preguiçosos demais, nós não buscamos aquilo que Ele tem para aquele momento, aquilo que Ele tem para hoje. O Senhor tem me dito esses dias é que cada momento da nossa vida Ele tem algo para fazer, Ele tem algo para revelar, Ele tem uma unção nova para derramar sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente acha que porque recebeu uma unção lá no passado, recebeu uma palavra, uma promessa, a gente acha que tem que permanecer o resto da vida daquela forma, que aquilo vai estar sempre nos livrando. Não. Nesse momento aqui da vida de Josué, por exemplo, observa o que o próprio Deus falou com ele. Ele disse, olha, seja forte e corajoso. Tem momentos na nossa vida, Flávio, que nós precisamos, colocar força. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. E ele disse que era preciso ser forte, ele disse que era preciso ser corajoso. Certamente o medo estava ali. Porque nós queremos eliminar o medo, não é verdade? Não, eu não tenho medo. Mas o problema não é ter medo, o problema é você ser covarde diante daquela situação. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, que essa história ela conta muito bem, e tirou o povo lá do Egito. Você imagina o povo diante de um grande mar. E a Bíblia diz que atrás o exército de Faraó vinha para executar aquele povo. E quando Deus fala para Moisés, Moisés, pega o teu cajado, toca na água e o mar se abre. E ele disse, agora diga ao povo que marche. Eu pergunto, se você estivesse ali, você estaria com medo ou não? Quem aqui já foi na praia? Eu fui a primeira vez a semana passada, foi uma bênção, glória a Deus. Foi. Pastor Claudemir, foi a sua primeira vez também, não foi? Quando ele viu de longe, ele disse, eita, um plantinho de repolho. Era acostumado com as coisas da terra dele. Mas, irmãos, quando ela está agitada, né, dá até medo de entrar. Então imagina o Senhor dizendo, diga ao povo que marche. Diga ao povo que dê o primeiro passo. Diga ao povo que vá adiante. Porque em algumas situações na nossa vida a gente vai precisar de coragem. Quando é que eu preciso de coragem? Quando eu estou com medo. Então o problema não é ter medo. O problema é não ouvir a voz de Deus. E mesmo com medo, seguir em frente. Amém? Então que essa noite você entenda, o medo ele não pode te parar diante daquilo que o Senhor está colocando diante de você. Tá certo? Eu sei que nós temos grandes desafios pela frente, irmãos. Relacionado ao reino de Deus, relacionado às coisas do Senhor. Um grande esfriamento que a gente vê caindo. E sabe, são grandes responsabilidades, são grandes desafios. E muitas vezes a gente olha, rapaz, parece que o inimigo está ganhando. Mas ele não está ganhando, Flávio. Ele está perdendo. O inimigo é perdedor. Nós somos vencedores. Então, diante da situação, o que é que você tem que fazer? Seja forte, seja corajoso. Às vezes o Senhor nos pede para sentar. E às vezes Ele pede para você marchar. Ele pede para você ir. Agora vá com coragem. Mesmo com medo, Tiago. Mas a Bíblia diz, seja corajoso. E vá. Quando o Senhor falou com Gideão, 32 mil homens. Um grande exército. Mas sabe o que foi que o Senhor disse? Ele disse, não, vocês não vão vencer com esses 32 mil, porque Israel vai bater no peito e vai dizer, vencemos na nossa força. Aí ele disse, diga aos covardes que voltem. Na primeira vez, irmã, 22 mil homens voltaram. Eu pergunto, os 10 que ficaram, será que não ficaram com medo? E você vai ver textos depois dizendo que o próprio Gideão, em alguns momentos, ele temeu. Mas o que é que acontece? Naquele momento ele decidiu permanecer, mesmo com medo, mas tinha uma palavra da parte do Senhor. Mesmo com medo, ele sabia que não sofreria nenhum dano. Então, Cristo, às vezes o Senhor está dizendo para a gente, seja forte, seja corajoso, não desanime, não desista, seja forte, vá. Mesmo com medo, mesmo diante dos desafios, eu não vou retroceder. 10 mil homens retrocederam naquele primeiro teste. No segundo, 10 mil não, 22, ficaram 10. No segundo, mais outra leva foi embora. No final, 300 homens. Certo? Pronto, agora vocês vão vencer a guerra com esses 300. Quem já viu? Vencer uma guerra com 300 homens.
contra um grande exército. Mas aqueles 300 tinham uma característica que os outros não tinham. Naquele momento era necessária essa característica. Sabe o que era? Diga comigo: coragem. Amém? Então, às vezes ele te pede para agir em fé. Às vezes ele te pede para agir em coragem. Diz: seja forte, seja corajoso. Porque quando o medo, irmã Eliane, está batendo na nossa porta, rapaz, o que vai ser? O que vai acontecer? O Senhor diz para você: não temas, seja forte, seja corajosa, mulher, seja corajoso, vá em frente. Que a vitória está adiante de nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, o que Deus tinha para você há um tempo atrás, sabe, foi algo maravilhoso, foi algo que mudou a sua vida, foi algo pertinente para aquele momento da sua vida. Mas Ele tem algo novo para hoje. Ele tem uma força que você precisa ser revestido, que você precisa ser revestido. Ele tem uma coragem que vem da parte dele mesmo, para que você não desanime, para que você não desista. Amém? E ela é necessária para a nossa vida, para que a gente possa prosseguir em todo e qualquer momento de nossa vida. Outra vez eu ministrei aqui, eu disse: tem pessoas que estão presas ao passado. Sabe que a gente pode ficar preso a um passado também não muito ruim? Às vezes é um passado, Juliano, que nos trouxe benefício. E por conta que ele nos trouxe benefício, aí você começa a pensar: mas rapaz, era tão bom. Aquele tempo foi tão maravilhoso. Eu era tão abençoado por Deus. As portas estavam se abrindo, sabe? Mas todo o período de transição na nossa vida, às vezes gera um desconforto. Quando Deus quer elevar o nível sobre a nossa vida, às vezes vem realmente um desconforto, uma sensação de perda. Mas eu quero dizer para você: no Senhor você nunca estará perdendo. Permaneça firme, permaneça fiel. Você nunca estará perdendo em Deus. Amém? Aprenda a suportar o desconforto. Seja forte, como a palavra diz. Aprenda a suportar o medo de ir. Seja forte e vá. Porque chegará um momento que vai romper sobre a nossa vida. E como eu disse para vocês, nós temos muitos desafios, sabe? Um esfriamento, tanta coisa acontecendo. Mas, irmãos, há uma palavra, há convicções que não podem ser jamais, sabe, desmanteladas dentro de nós. Elas têm que permanecer firmes. Há uma palavra de um grande avivamento. Há uma palavra que o Senhor virá sobre a nossa vida. Que haverá um grande despertar. Que aqueles que estão dormindo, eles irão acordar. Que uma fome e uma sede será gerada, sabe, dentro de cada pessoa. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Às vezes se esforça tanto, mas, irmãos, tem que estar conectado com o céu. Nós precisamos nos conectar com o céu. O céu é a nossa fonte. É a fonte de toda decisão, de toda bênção, de tudo aquilo que nós iremos fazer. O céu tem que ser essa fonte. Nós não podemos trocar, inverter os papéis e começar a adorar a bênção e esquecer o abençoador. Isso pode acontecer na nossa vida. A bênção pode ser tão importante para a gente, Tati, que a gente se apega tanto a ela. Quantas pessoas acabam se perdendo quando recebem algo precioso da parte do Senhor? Sejam coisas naturais, sejam coisas espirituais, mas pegam aquilo que receberam da parte do Senhor e se perdem no meio do caminho. Começam tão bem, têm uma fome, têm uma sede, mas parece que quando recebem, elas se perdem. Mas eu me lembro de Caleb. Caleb, a palavra diz que quando Deus falou com o povo para... A gente vai até ler esse texto daqui a pouco, lá em Números, ele disse, olha, falou com Moisés, disse, Moisés, envia os líderes para que eles possam espionar a terra. E a Bíblia diz que entre eles estavam Caleb e Josué. E depois de que tudo aconteceu, a luta foi vencida. Aí depois, irmãos, de 40 anos, depois de 40 anos, eles estavam diante de uma promessa que foi feita 40 anos atrás. E aí Caleb diz, lembra-te quando o Senhor falou sobre mim e ti, sobre essa terra? Pois é, aqui nós estamos, diante da promessa. Mas tem algo, Flávio, que ele fala que alegra o meu coração. Eu quero envelhecer assim, irmãos. Eu só tenho 20 anos, mas quando eu tiver com uns 80, eu vou... 20 anos de convertido. Mas vocês ainda não aprenderam não, filho. Quando eu chegar nos 80, Tiago, eu quero estar igual o Caleb. Ele disse assim, olha, lembra-te, quando o Senhor falou, ele disse, pois é, hoje eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma convicção,
o mesmo desejo. Porque se o Senhor falar de novo, eu estarei pronto para ir novamente. Tem pessoas que se perdem. Quando elas recebem, parece pronto, foi o ápice de tudo que eu estava pedindo a Deus. Não. As pessoas que foram avivadas, Robson, que experimentaram um grande avivamento sobre as suas vidas. Eu estava lendo sobre Evan Robert, do país de Gales. 13 anos orando pelo avivamento. Quando o avivamento chegou, ninguém sabia, mas ele já tinha orado 13 anos. Mas, irmãos, quando aconteceu, uma fome ainda maior veio sobre a vida daquelas pessoas. E assim outros evangelistas, Charles Finney, John Wesley, e quando eles estavam no ápice, o Espírito Santo sobre a vida dele, coisas extraordinárias acontecendo, curas. Sabe o que acontecia? Uma fome tão grande, um desejo de mais de Deus. E o Senhor vinha com mais, com experiências novas sobre a vida deles. Mas a maioria de nós se conforma com aquilo que nós temos. Nós colocamos um propósito diante do Senhor. Vou buscar ao Senhor, e vai e busca. Aí quando acontece, aí enfraquece. É por isso que às vezes o pastor fala aqui, irmãos, então vamos orar para Deus não fazer. Porque pelo menos enquanto Ele faz, a pessoa está ali buscando. A maioria de nós trocamos essa ordem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E deixamos que as coisas, tomassem o lugar de Deus sobre a nossa vida. Mas que essa noite a coragem que estava sobre Caleb alcance as nossas vidas também. Amém? Mesmo diante de grandes bênçãos, porque, sabe, se tem alguém que é abençoado aqui, sou eu e a minha família. Se tem alguém que o Senhor tem feito, e se o Senhor tem me mostrado, não é sobre coisas, é sobre Ele. É você estar nos pés dEle, é você estar buscando a presença dEle, e as coisas vão acontecendo, irmãos. Eu tenho coisas hoje que eu nunca pedi a Deus. Eu tenho recebido coisas que eu nunca coloquei nas minhas orações. Elas são resultado da presença, são resultado de estar aos pés do Senhor. Amém? E assim tem que ser a nossa vida. Isso vai nos fortalecendo. Mas como disse Caleb, eu estou pronto. Se o Senhor mandar eu ir de novo, eu vou. Irmãos, isso é extraordinário. Porque tem gente que acha que a vida de cristão, sabe, é um altos e baixos. É como se você chegasse no céu quase morrendo, sabe? Morrendo lá aquele ditado, né? Rapaz, estou chegando no céu, o cara chega igual aquele filme Peregrino, né? O cara chega lá na porta do céu, só o pito, estou acabado. Não precisa ser assim. Que a força do Espírito Santo venha sobre a sua vida essa noite. Amém? E faça você despertar como um leão, faça despertar como uma leoa. Você entenda as grandezas do reino que estão preparadas para a sua vida. Aquilo que Ele quer que você faça aqui. Se você está cansada, minha irmã, levante-se por dentro. Meu irmão, levante-se por dentro. Não deixa que a frieza espiritual venha sobre a sua vida. Nós estamos nos últimos dias. O próprio Jesus, Ele falou sobre isso nos últimos dias. O amor de muitos esfriariam. Será que nós não estamos percebendo isso? A Bíblia diz que quando um agricultor, ele olha para o céu, ele sabe quando vai chover ou não. Ele vê as nuvens carregadas, ele diz, vai chover. E como é que nós não conseguimos identificar a volta do nosso rei? Ele está voltando. Sabe, o inimigo sutilmente sobre as nossas mentes, sutilmente sobre as nossas vidas, tem colocado distrações. Sabe, ele tem nos levado a uma vida muito corrida, muito ocupada e cheia de preocupações. A ponto de você chegar, mas pelo menos eu cheguei. Não, eu não quero chegar assim, pelo menos eu cheguei. Sabe, eu quero chegar lá alegre, eu quero chegar lá forte. Sabe, eu quero chegar lá dizendo, Senhor, valeu a pena ter confiado em Ti, valeu a pena ter esperado em Ti. Hoje eu estou forte, Pai, hoje eu estou forte. Assim como estive lá no passado, como o Senhor falou comigo a primeira vez. Eu estou forte. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Quando o Senhor te chamou, quando o Senhor falou com você, quando o Senhor alegrou o seu coração, naquelas experiências que Ele deu para você. Como você estava alegre, como você estava forte. Eu pergunto, como é que está a tua vida hoje? Porque existe uma fé da parte de Deus para nos fazer
permanecer, ficar firmes. Nós achamos que a fé que vem é somente para a gente conquistar. Eu tenho a fé de Deus, eu já conquistei. Não, existe uma fé da parte de Deus que é para nós permanecermos firmes. Não é tipo uma luta no ringue que você fica todo quebrado. Pronto, estou quebrado, mas graças a Deus, Senhor, terminou. É igual Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Que as pessoas, elas compreendem muito mal. Uma vez eu ouvi alguém falando e aquilo me abriu os olhos. Às vezes a gente diz Maranata, mas não como um pedido de que Ele venha, porque o meu coração está queimando, porque eu estou fazendo algo para Ele, porque eu estou trabalhando para o reino. Não, é Maranata como um pedido de socorro, Regina. Senhor, socorre-me, eu não aguento mais. Maranata, vem. Você acha certo esse Maranata? Não, Maranata tem que ser, sabe, um clamor do nosso coração, enquanto nós nos mantemos ativos fazendo aquilo que Ele pediu para nós fazermos. Tem que ser você, rapaz, eu não aguento mais não, que o Senhor volte. É por isso que muita gente, sabe o que é que faz? Se o Senhor não volta, então eu vou. E acaba fazendo besteira. Maranata não tem que ser isso para nós. Precisamos estar ativos, nós precisamos estar fortes. Ele disse para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso. Irmãos, o Senhor tem uma palavra para você essa noite. Seja forte, seja corajosa, mulher. Amém? Seja forte, não desanime, não desista, seja corajoso. Sabe, segura as rédeas da sua vida espiritual. Coloque força. Não temas. Dê um passo de fé. Deixe o Senhor fazer. Mesmo com medo, levante-se por dentro e vai. E faz aquilo que o Senhor tem ordenado para a nossa vida, amém? Seja forte, seja corajoso. Então, eu estava falando para vocês que às vezes, eu acho que a gente está vivendo de uma forma muito nítida esse momento em que nós conseguimos substituir a bênção pelo abençoador. Eu quero dizer para você que a bênção de Deus não é uma aprovação em relação à nossa atitude, ao nosso comportamento diante de Deus. Porque às vezes quantas pessoas eu já vi pessoas sendo abençoadas, rapaz, sou muito abençoadas, mas elas não crescem, porque simplesmente trocaram. E às vezes é tão bom, irmão, ser abençoado. A bênção é tão boa que muitas vezes nos deixa confortáveis demais. Está tão bom, não é verdade, Lidiana? Às vezes está tudo dando certo, está tudo tão maravilhoso. Eu vou orar pelo quê mesmo? Se eu perguntar para você, você está orando pelo quê? Tem uma resposta no teu coração agora? Quais são as causas que você tem colocado diante do Senhor? Porque a maioria na hora sabe por quê? Porque não sabe. A outra maioria, se você perguntar, diz, eu não sei como é que eu vou orar. Quando tu tiver em uma situação difícil, tu vai saber como orar. Mas não é assim que o Senhor quer. Quando Ele chamou os discípulos, já no final do seu ministério aqui na terra, Ele chamou Pedro, Tiago e João e disse, olha, orem comigo pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora, viu? Qual seria a nossa resposta diante do Senhor? Você tem condições hoje de orar pelo menos 1 hora? Ou a nossa oração está tão rápida, Senhor, obrigado, abençoa os meus irmãos, meus amigos. Já orei, Senhor. Aquela oração genérica, né? Ele disse, orem comigo, porque a minha alma está perturbada. E a Bíblia diz, quando ele voltou, os encontrou fazendo o quê? Dormindo. E esse fato aconteceu antes do Senhor falar para Pedro, Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua alma, mas eu intercedi por ti. Porque, irmãos, nós estamos acostumados a agir somente quando o negócio não está bom. Por que tem que ser assim? Nós estamos acostumados a fazer somente quando o sapato está apertando. Somente quando a falta chega. Não tem que ser assim. Seja forte quando tudo estiver bem também. Não deixa a situação ficar, sabe,
difícil, porque quando a situação está difícil, meu irmão, você vai precisar de mais fé. Você vai precisar colocar mais força. É por isso que eu disse para vocês, toda a ferramenta que o Senhor preparou para nós está, sabe, ela tem que fluir naturalmente sobre a nossa vida. Agora só flui naturalmente se você estiver plantado. Se você estiver sendo regado. E naturalmente aquilo vai fluir sobre a sua vida. Amém? Seja forte, seja corajoso. Diz a palavra. Verso 8 diz assim: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nele de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha o que diz a palavra aqui. Não deixe de falar o livro desta lei, e nem de meditar nele de dia e de noite. Não deixe de falar o quê? O livro desta lei. Há um poder quando nós abrimos as nossas bocas para falar aquilo que está escrito. Não adianta, é a diferença entre pensamento positivo, sabe? Há um poder quando você abre a sua boca para proclamar aquilo que está escrito. Você está fazendo decretos espirituais nas regiões celestiais. E aquilo tem um poder de acontecer. Tem um poder de se materializar sobre a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia. Quero que você abra lá em Provérbios. Não deixe de falar do livro desta lei, nem de meditar nele de dia e de noite. Cumpra fielmente o que tudo nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Provérbios capítulo 18, no verso 20. A palavra diz assim: do fruto do coração, ou do fruto da boca, melhor dizendo, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que usam habilmente serão recompensados. Amém? Esse é um texto extraordinário e vai ilustrar muito bem tudo aquilo que a gente tem ainda a falar essa noite. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tá? Mas eu quero que vocês entendam agora esse texto dentro de todo o contexto que eu falei para vocês. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 4, verso 13, diz: "Cri, por isso falei." E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e falamos. É necessário crer para abrir a nossa boca e falar. É por isso que eu disse para vocês no início que, se não fluir naturalmente, se você pegar toda essa ministração hoje à noite e disser: não, a partir de amanhã eu vou abrir a minha boca e vou começar a falar, talvez não tenha efeito sobre a sua vida. Porque o Senhor quer que você dê credibilidade à palavra dele. O Senhor quer que você encha o seu coração com a sua palavra e com a sua presença. E naturalmente, mano, vai fluir sobre a sua vida essa ferramenta tão poderosa que é o falar. Amém? Que é abrir a nossa boca. De fato, quando nós falamos, nós estamos liberando sementes. Quando você abre a sua boca e fala a palavra de Deus, o que você está liberando é uma semente. Você libera a semente. A palavra de Deus, quando sai da nossa boca, ela torna-se vida. É por isso que Paulo ensinando, ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que amaldiçoe, mas somente aquela que edifique. O que significa? Aquilo que sai da minha boca tem o poder de destruir e tem o poder de edificar. O que está saindo da sua boca? Quando você não está aqui na igreja, porque eu sei que quando você está aqui na igreja só sai bênção. Mas quando você está na situação, quando o negócio está apertado, o que sai da sua boca? Sai a mesma palavra que saiu da boca de Jesus, quando diziam para ele: se és o Filho de Deus, desce da cruz e mostra o teu poder. Humilhado,
Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque quando você está no trânsito, sabe, e alguém vem lá e dá aquele tranca em você, aí você diz: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que está fazendo. Ou então quando alguém, sabe, pega no teu pé e você diz: ai, infeliz. Parece engraçado, não é? Mas a Bíblia diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sabe, irmãos, é isso que eu estou dizendo para vocês. Não é uma escola, não é um treinamento. Isso é algo natural que tem que sair de dentro de você. Se não tem saído a palavra, então você tem que rever os seus conceitos. Você tem que dizer: para eu tenho que me achegar novamente ao Senhor. Se quando alguém faz mal para você, você revida com o mal, né? Se sai palavras de sua boca de maldição e não de bênção, então você tem que parar, tem que repensar. Não, eu tenho que me encher de bênção, eu tenho que me encher de vida, para que não cause destruição. Porque quando nós falamos, sementes estão sendo liberadas. Amém? Sejam sementes de vida, sejam sementes também de morte. Eu sei que às vezes muitas pessoas estão vivendo e estão colhendo coisas que plantaram lá no passado. Às vezes são coisas boas e às vezes são coisas não muito boas também. Porque quando nós lançamos uma palavra, é necessário que haja, irmãos, responsabilidade naquilo que nós estamos falando. Que haja credibilidade e, acima de tudo, você tenha uma conexão com o Pai, para que você não fale coisas que desagradem a Ele, que possam trazer um dano para a sua vida depois. Porque aqui todo mundo fala bem, todo mundo fala bênção, mas às vezes, às escondidas, estamos falando aquilo que o Senhor não nos mandou falar. Ao invés de estarmos edificando a vida de pessoas, estamos destruindo a vida de pessoas com as nossas palavras. Né? Às vezes nas reuniões, estamos destruindo a vida de pessoas com aquilo que o Senhor não nos mandou fazer. Lembre-se, a sua boca é um manancial de bênção. E dela tem que sair palavras que edificam. Então eu quero dizer para você, se algo não está bem, se algo precisa ser construído sobre a sua vida, abra a sua boca e comece a construir. Comece a edificar dentro da sua casa, no meio da sua família. Comece a edificar aqui na igreja, meu irmão. Seja boca de Deus para esse lugar. E nas suas orações que você possa dizer: Senhor, sabe, eu oro pela vida daquelas pessoas, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos pastores, né? Eu oro e comece a liberar palavras de bênção. Eu oro por um grande avivamento. Eu não vou rejeitar aquilo que o Senhor está fazendo. As sementes que o Senhor tem lançado, eu sei que vão frutificar. É necessário. Amém? Vamos seguir. Quero que você abra aí agora a sua Bíblia. Tiago, no capítulo 1. Mas deixa eu declarar algo aqui. Deixa eu declarar algo aqui para você antes, para que você entenda tudo isso que a gente vai falar um pouco agora. Irmãos, antes de Tiago, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Números, tá? A gente vai chegar aqui em Tiago já. Mas antes, abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Números capítulo 13, verso 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse: subamos e herdamo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Aqui está falando daquele episódio que eu tinha tratado com vocês, falei logo no início,
quando Deus fala com Moisés e Deus pede para Moisés levantar os 12 líderes, um líder de cada tribo, e espionar a terra prometida, né? Aquela terra que o Senhor havia prometido a Moisés. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles fizeram excursão naquela terra e passaram 40 dias naquela terra. 40 dias olhando a terra, vendo os frutos, vendo se era uma terra produtiva, vendo se tinha água, era uma terra. E aí eles voltaram com um relatório. E a Bíblia diz também que eles pegaram alguns frutos daquela terra. E quando eles retornaram, retornaram com um relatório. E 10 daqueles homens estavam falando ao contrário. Na verdade, eles não estavam falando ao contrário. Eles estavam falando aquilo que os olhos deles viram. Tanto de bom quanto de ruim. Eles disseram, olha, a terra, Moisés, é maravilhosa. É uma terra que mana leite e mel. Está aqui os frutos que nós trouxemos. Sabe, é uma terra que quando você planta, a terra dá. Mas tem um detalhe. Lá tem gigantes. Lá tem pessoas, sabe, que são muito mais fortes do que nós. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eles deram atenção, não àquilo que o Senhor estava demonstrando para eles, colocando diante dos olhos deles, mas eles deram atenção às dificuldades. Eles foram incrédulos em relação àquilo que o Senhor tinha falado. E a Bíblia diz que naquele momento uma grande confusão no meio do povo se levantou, porque 12 líderes, você imagina, dizendo, rapaz, a gente vai morrer, a terra é boa, mas tem uma coisa, lá tem gigantes, lá tem gente, sabe, sanguinária, não vai dar para a gente conquistar não. E no meio de tudo isso aí, Josué e Caleb, eles se levantaram e disseram, herdamos-la, ou herdamos essa terra, porque foi o Senhor quem nos prometeu. Deu credibilidade àquilo que a palavra estava dizendo. Mas enquanto eles estavam dando credibilidade, 12 líderes estavam dizendo, não, essa terra aí a gente não vai conseguir não. É uma terra, sabe, que mana leite e mel, mas, sabe, não é pra gente não. Agindo com incredulidade. E a Bíblia diz, irmãos, que diante desse fato que Caleb se levanta e Josué também se levanta, a palavra diz que a nação inteira, quando viram eles crendo na palavra de Deus, a nação inteira também se revoltou contra eles. Os líderes daquelas tribos induziram o povo e o povo começou a chorar a ponto de querer apedrejar Josué e Caleb, somente porque eles estavam crendo na promessa do Senhor. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que o povo desconsiderou aquilo que Deus já havia falado. Como? Falando. Deus havia falado para Moisés, terra que mana leite e mel, terra que dou ao povo de Israel. E Deus disse, Deus já havia dado a terra, mas aquele povo estava desprezando o benefício, o povo estava desprezando a bênção por conta da dificuldade. O povo estava temeroso, o povo não queria aceitar, porque às vezes a gente acha que quando Deus promete alguma coisa para a gente, vai cair de mão beijada. Às vezes a gente acha que a gente não vai precisar colocar força, às vezes a gente acha que a gente não vai precisar colocar fé naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E assim foi aqueles 12 líderes, e eles incentivaram toda uma nação. Mas 2 homens, Josué e Caleb, decidiram permanecer com aquilo que o Senhor havia falado. E o que saiu da boca deles foi, herdamos a terra, porque o Senhor já deu para a gente. Sabe que existe um grande perigo da gente pegar aquilo que Deus entregou em nossas mãos, seja por meio de uma palavra profética, seja por meio de uma palavra lida mesmo, de uma inspiração por parte de alguém, do Espírito Santo, e a gente descredibilizar aquilo, a gente não dar a devida credibilidade àquilo que Deus falou. Foi isso que aqueles 10 líderes de Israel estavam fazendo. Eles descredibilizaram, eles disseram, não, a gente não vai conseguir não. Eles começaram a liberar palavras de que eles não conseguiam. E lá esse texto aqui eu gosto muito também, que retrata muito essa realidade. Nesse mesmo capítulo que você está aí de Números, que é Números capítulo 13, né? Lá no verso 32, a palavra diz assim, ó: e eles puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado,
A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é a terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles, como gafanhotos. Então vejam a visão que aqueles homens desenvolveram diante da situação. Mesmo com uma palavra de Deus, eles descredibilizaram aquilo que Deus disse. E agora eles estavam dizendo, rapaz, a gente olha para aqueles caras, para aqueles gigantes, e é como se nós fôssemos gafanhotos. Eles olham para nós e nos enxergam como gafanhotos também, mas nós também olhamos para nós mesmos e nos sentimos assim, como gafanhotos. Então eles estavam descredibilizando a palavra de Deus. E é maligno você descredibilizar algo que Deus fala. Quando Deus diz que você pode, você abre a sua boca para dizer que você não pode. Quando Deus diz que você é, você abre a sua boca para dizer que você não é. Quando a palavra diz que você é curado, e você diz, mas eu estou doente, eu estou enfermo, então isso aí eu acho que isso não é verdade não, acho que foi lá para o tempo dos apóstolos somente. E aí você descredibiliza aquilo que o Senhor já disse que você era. É maligno e é pecado a gente agir assim. Na verdade, a maioria de nós agimos sempre colocando argumentos em relação àquilo que Deus falou, tentando descredibilizar, porque não temos às vezes uma prova real daquilo em nossas vidas. Se a palavra diz que eu sou curado, mas eu estou enfermo, eu prefiro ficar com a experiência do que ficar com a palavra. Mas sabe, Deus quer que você credibilize aquilo que Ele já falou com você. Amém? Deus quer que você dê credibilidade àquilo que o Senhor já falou com você. Ele quer que você creia de todo o coração, porque a incredulidade ela pode trazer grandes danos para as nossas vidas. A incredulidade ela pode trazer para a nossa vida, irmão, sabe, até morte. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você atente para aquilo que Ele falou. Aqueles 12 líderes esqueceram-se daquilo que o Senhor falou. Somente 2, Josué e Caleb. Mas a boa notícia é que não importa a quantidade. Se uma pessoa aqui dentro se levantar em fé, se uma pessoa se levantar crendo, Deus sempre vai olhar aquele coração que está crendo. Pode todos não estarem crendo, mas não importa. Ele vai atentar para aquele que crê. Sabe que sobre nós existe uma responsabilidade muito grande de buscar a Deus, de buscar ao Senhor e dar credibilidade à palavra dEle, a ponto de as pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes não estão crendo, elas começarem a perceber, rapaz, eu estou sendo tolo de não crer, porque 12 homens, dos 12, 10 foram incrédulos, mas por conta de 2, o Senhor honrou a palavra deles. Então Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um coração que crê. Deus só precisa de um coração que queira fazer. Deus só precisa de um coração que está rendido. Amém? E assim, irmãos, nós vamos iniciar um novo tempo. Quando nós deixarmos de olhar para a maioria e ser a pessoa que Deus está aguardando, ser a pessoa que Deus está procurando, ser o coração que Deus quer para fazer algo novo, para fazer algo diferente. Amém? Vamos seguindo aqui. Então é muito maligno você discordar da palavra de Deus, especialmente argumentar que você não pode possuir o que Ele já disse que é seu. O que muitas pessoas fazem, o que muitos de nós fazemos é criar argumentos que tentam combater com a palavra de Deus. E agora sim a gente vai para Tiago, no capítulo 1. Muitos de nós tentamos criar argumentos que combatem a palavra. O que é argumento que combate a palavra? É você descredibilizar ele, dizer que você pode, e você dizer que não pode porque você não está vivendo. Aí você diz, não, mas eu não estou vivendo, então você cria algo para descredibilizar a palavra de Deus. Então aquilo que Deus tem falado tem que ser aceito por nós.
humildemente, amém? Tiago capítulo 1, verso 21, abra lá sua Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 21. Diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tem uma versão que diz: recebei humildemente, recebei com mansidão. O que é você receber humildemente uma palavra da parte de Deus? É você aceitar da forma que ela é. Muitas vezes o Senhor fala com a gente porque é muito grande aquilo que Ele está falando para nós, então você acaba rejeitando. Mas o próprio Tiago está ensinando: aceite humildemente. Humildade, irmãos, não é você se colocar em um estado de miséria. As pessoas acham que humildade, como fulano é humilde, né? Olha, ele só tem uma calça rasgada, só tem um sapato furado. Isso não é humildade, isso é miséria. Nós não podemos, confundir as coisas. Achar que miséria é humildade. Miséria não é humildade. Deus não quer que ninguém ande nesse estado, não. Humildade é você aceitar a palavra que Ele está dizendo, ainda que ela seja uma palavra impossível. E foi isso que aqueles homens não fizeram. Quando eles viram as grandes bênçãos, eles se alegraram. Mas quando eles viram as grandes dificuldades, disseram: mas eu acho que eu não consigo, porque lá tem gigantes, a terra é boa, mas a gente não vai conseguir. Descredibilizou o que Deus falou. E às vezes nós estamos agindo assim também, não dando credibilidade, porque aquilo que Ele está falando muitas vezes é grande demais. Mas eu digo para você essa noite: aceite com humildade aquilo que o Senhor tem falado. Dê atenção às palavras dEle. A sua condição hoje não precisa ser a sua condição amanhã. A sua condição hoje não precisa ser a mesma condição daqui a uma semana. Daqui a uma semana já se passaram 7 dias. E se você não atentar para aquilo que o Senhor tem falado, você virá para esse lugar da mesma forma e vai voltar para a sua casa da mesma forma. Mas se você der atenção àquilo que Deus está falando, aceitando humildemente em seu coração. O que é aceitar humildemente? É você render-se diante daquilo que Ele está falando, deixar todos os seus conceitos, tudo aquilo que muitas vezes você aprendeu como uma verdade, e dizer: se o meu Deus está falando, então eu aceito dessa forma. Se Ele diz que eu sou vencedor, que eu sou vitorioso, então assim que eu vou proclamar: eu sou vencedor, eu sou vitorioso. Se Ele diz que nos últimos dias haverá um grande esfriamento, mas no meio disso também haverá um grande avivamento, então eu fico com o que a palavra diz. Haverá um grande avivamento, então sairá da minha boca palavras que edificam. Em meio ao deserto, eu quero profetizar água. Em meio à morte, eu quero profetizar vida, porque eu aceito humildemente aquilo que Ele diz. Em meio à enfermidade, eu vou profetizar cura. Eu não vou ficar argumentando, dizendo: não, essa é a vontade do Senhor para a minha vida, que eu sofra. Não, eu vou aceitar de fato aquilo que Ele tem para a minha vida. É igual o pastor ministrou aqui ontem. Você não aceitaria algo natural que você não tivesse comprado, pagando um valor alto, e chegou algo ali que você viu que não tem o mesmo valor. Você não ficaria com aquilo. Então por que argumentar contra a palavra de Deus? Somente por conta de uma experiência? Não. Quando você abrir a sua boca, você vai abrir a sua boca para falar a verdade. Na verdade, irmão, humildade é isso, é você aceitar a palavra como ela é. Se você não está aceitando, você está sendo orgulhoso. Orgulho é você deixar com que os seus conceitos e as suas verdades que foram estabelecidas sobre a sua vida durante muito tempo, elas se sobressaiam sobre a palavra. E quando nós fazemos isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela só vai ter o efeito na vida daquele que crê. Está vendo essa palavra que está nas suas mãos? Ela só tem um efeito se você crer. Existe uma combinação de semente e solo. Flávio, se você pegar uma semente e lançar aqui, você acha que vai dar alguma coisa? Essa cerâmica não vai acontecer nada. Mas se você preparar uma terra,
e lançar aquela semente na terra, ela vai brotar. Foi exatamente isso que Jesus falou na na parábola do semeador. Quando o semeador ele sai para semear, e ele lança as sementes, e 4 sementes foram lançadas. Na verdade, sementes foram lançadas em 4 solos diferentes. Eu pergunto para vocês, será que a semente que germinou era diferente daquela que foi sufocada? Não, era a mesma semente. É a palavra de Deus. Às vezes a gente julga coisas que... A gente julga uma palavra, sabe? A gente julga muitas vezes a vida de pessoas por aquilo que elas falaram e não aconteceu. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não foi de Deus não, porque falou e não aconteceu. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, nem sempre Deus determinou um tempo. E a segunda coisa muitas vezes o problema não está na palavra que foi liberada. A palavra muitas vezes está no nosso coração. O problema muitas vezes está no nosso coração. Porque na palavra do semeador, a semente é a palavra. A terra é o coração. Que o próprio Jesus explica sobre isso. Então, 4 sementes foram lançadas, mas somente uma frutificou e deu frutos a 100 por 1. Eu pergunto, o problema estava na palavra ou o problema estava na terra? Estava na terra. Então, às vezes, nós estamos expostos a uma palavra, mas estamos com o coração incrédulo. Não dando credibilidade àquilo que o Senhor está falando. E aí vem os questionamentos. Mas por que fulano é abençoado? Por que fulano, sabe? Por que só acontece com aquela pessoa? E o Senhor está dizendo para você, alinhe o seu coração. Considere aquilo que está sendo ministrado. Considere a palavra que está sendo liberada. Você vê que muitas pessoas, e sabe, todos nós percebemos isso, quando uma pessoa ela vem, ela está com alegria no coração e ela, sabe, reconhece aquilo que o Senhor tem feito. E quantas pessoas eu já vi testemunharem, dizer, olha, Deus fez isso na minha vida, aquela palavra que foi liberada naquele dia. Nós cremos que foi Deus fazendo, mas não foi somente a palavra, foi também o coração. Porque Israel, o pastor Claudemir leu ontem um texto lá em Hebreus que diz assim, olha irmãos, não deixe que o coração de vocês fiquem duros a ponto de vocês se distanciarem de Deus, como aconteceu na rebelião com Israel. Que rebelião foi essa? A rebelião foi o seguinte, Deus tirou o povo do Egito, e a promessa era que eles caminhariam durante 40 dias até a terra prometida, mas passaram 40 anos. Por quê? Porque não creram na palavra, porque não deram credibilidade. 40 anos, de 40 dias para 40 anos, vai tempo, né? Então eu pergunto, o problema estava naquilo que Deus falou ou estava no coração daquele povo? Estava no coração. Era a mesma palavra, 4 solos diferentes, mas somente em um germinou. Sabe, irmãos, porque às vezes a gente diz assim, é a palavra de Deus, então ela vai acontecer de todo jeito na minha vida. Eu gosto até de brincar que tem aquele louvor que diz assim, quem tem palavra de Deus não morre. Quem tem palavra de Deus não morre, não. Morre. Precisa alinhar o coração àquilo que o Senhor tem. Precisa alinhar o coração. Precisa dar a mesma credibilidade que dava antes. Se você não credibiliza a palavra, certamente você não vai receber dos frutos que ela tem para dar. Alinhe o seu coração. Amém? E o Senhor ele vai fazer grandes coisas. Tem um texto que eu gosto muito ainda dentro desse contexto que a gente está falando. E Tiago ele fala, né? Receba humildemente essa palavra. Entenda a humildade como isso que eu expliquei realmente. Você aceitar a palavra do jeito que ela é. Eu sou curado. Eu sou abençoado. Eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a capacidade de transformar outras vidas. Amém? Eu tenho a capacidade de impactar essa nação. Receba a palavra de Deus da forma que ela é. Não coloque argumentos contra a palavra de Deus. E você vai viver grandes frutos. Eu quero que você leia somente aí agora Marcos
capítulo 7. E a gente já vai finalizar, tá bom? Marcos capítulo 7, verso 13. Vamos ler, na verdade, vamos ler do verso 10, amém? Diz assim, verso 9 diz assim: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, que significa um sacrifício ou uma oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. O verso 13 diz assim: invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. O ponto que eu quero que vocês peguem aqui é o 13, que diz assim: assim invalidais a palavra de Deus por meio das vossas tradições. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu pergunto para vocês: a palavra de Deus é poderosa ou não é? É poderosa, não é verdade? Mas será que uma palavra tão poderosa, algo que Deus falou, pode ser invalidado por mim? Louvor, pode vir para cá. Será que uma palavra que Deus falou pode ser invalidada por mim? Amém? É isso que ele está falando aqui, que Jesus está falando. Por meio das tradições e dos costumes de vocês, vocês invalidam aquilo que o próprio Deus falou. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado. Analisar o nosso coração e deixar de analisar as pessoas. Analisar o nosso coração e deixar de analisar muitas vezes aquilo que foi dito, porque aquilo que foi dito muitas vezes vem de Deus, mas encontra um coração impuro. Encontra um coração que não está fértil. Encontra um coração que está cheio de preocupações. E as preocupações somente adicionam incredulidade naquilo que Deus falou, porque começam os questionamentos. E a incredulidade, ela vai brotando, vai nascendo, e às vezes nós estamos com o coração dividido em relação a muitas coisas que Deus tem falado. Nós não estamos mais nos dobrando humildemente em relação àquilo que Ele falou, mas estamos com o coração dividido em relação a muitos assuntos, em relação a muitos pontos. E o que é que o Senhor pede? Alinhe o seu coração. Creia na minha palavra como eu lhe falei. Porque se você não alinhou, mesmo aquilo que Ele falou, não vai ter o potencial de brotar e de frutificar sobre a sua vida, se você estiver com o coração errado. Amém? Fiquem com essa palavra. Sejam abençoados em nome de Jesus. Se tivesse sol, eu ia cantar uma canção, mas tá em ré. Não, não vai dar em nada. Não vai sair nada, meu Deus do céu. Amém, gente. Que a gente possa sair, né, com essa palavra aí guardada no nosso coração, com muito temor, com tudo isso que foi ministrado, né? Um santo temor, né? E reverência à palavra de Deus, para que a gente possa ter os resultados que Deus quer, na verdade, que a gente, como igreja dele, tenha, tá bom? Então, pega essa palavra e sai praticando daqui. Agora a gente vai dizimar e ofertar. Eu queria que os diáconos viessem para cá, por favor. E eu queria que você fizesse isso essa noite, sabe?
E a gente sempre fala. Eu vou abrir aqui vou falar algo, não sai do seu lugar ainda, tá? Esses dias a gente foi conferir as ofertas, eu e o pastor Paulo. E ao terminar de conferir as ofertas, a gente teve a ingrata surpresa. Eu não sei se foi R$10,55. E às vezes tem gente que pensa que o pastor, ele nem está aqui, até bom que ele não esteja também, vive nadando na grana aí. Mas isso não se diz respeito à vida dele. Isso se diz respeito à minha e à sua vida. Isso não tem nada a ver com a vida dos pastores, de pastor Rubem, eu, pastor Paulo, Vanício, pastor Claudemir e Tati. Não. Isso demonstra que talvez a gente esteja distante com relação ao que a palavra fala em relação a este assunto. Mas de contrapartida nós queremos os supostos benefícios que a palavra e o nosso Deus nos garante. Mas sem praticar a palavra, irmãos, não funciona. Não vai funcionar nem para mim, nem para você, tá? Nós temos o Pix, eu sei que tem algumas pessoas que dizimam e que ofertam por ali, mas eu sei que não é muito pouco, não. É pouco demais. É muito baixo. R$10,55. Tá? E que essa noite a gente saia daqui diferente, né? Daqui a pouco a gente vai conferir. E você dá aquilo que há uma disposição no seu coração para fazer. Mas de contrapartida, a Bíblia nos ensina a maneira certa de fazer todas as coisas na nossa vida. Quanto às questões de dízimos e ofertas, ele fala também, né, em vários textos. Provérbios, ele diz: olha, trazei todas as primícias, trazei à casa do Senhor as primícias. Mas de contrapartida, parece que a gente traz o que sobra. Eu estou falando a gente, que eu congrego aqui, tá? E eu estou no meio de vocês. Parece que a gente só traz o que sobra e se sobrar, né? Mas de contrapartida, a gente quer que os nossos celeiros se encham, que os nossos lagares transbordem. Mas desse jeito não vai transbordar, não. A Bíblia diz em Coríntios, um texto muito conhecido, fala a respeito de semear. Aquele que semear pouco vai colher pouco. Aquele que semeia com abundância vai colher de forma abundante, tá? E ele continua dizendo que você faça isso não com pesar ou por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria, tá? Eu queria abrir esse parênteses para falar isso para vocês, mas que vocês saiam essa noite do seu lugar, ou fazendo do seu lugar, mas que façam com generosidade, sabe? Que vocês tenham uma disponibilidade no coração de vocês de retribuir aquilo que Deus já tem feito com a vida de vocês, tá bom? Então eles vão cantar um louvor, você pode sair, você pode digitar o Pix aí e fazer a sua transferência essa noite. Venha dizimar, venha ofertar, pode vir. Pai, em nome de Jesus, sabe, que essas sementes plantadas essa noite, elas sofram uma multiplicação, que a tua bondade, que a tua graça, sabe, faça multiplicar todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, vamos dar só os nossos avisos aqui. Glória a Deus.
aí, Pedro? Tem digital? Então vamos. Eu vou falando. Se tiver, vocês liberam, fique tranquilo. Tá tudo certo. Tá certo? Vou esperar ele não. Gente, pessoal, enquanto eles vêm ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar o que a gente começou ontem aqui. O pastor Rubem veio aqui e falou. Foi a respeito da reforma que está sendo feita nesse lugar, né? O telhado está sendo reformado, vai ser trocado as madeiras. E inicialmente teve um custo de 9.000 e poucos reais comprando madeira e algumas coisas mais. Mas ainda falta, né, outras coisas para serem pagas, que fora mão de obra e tudo aquilo que ainda vai aparecer. Porque reforma já se sabe, quando começa a mexer, né, aqui ó, falta isso, falta aquilo. Então, no mínimo, por baixo, aí sem dúvida, sem sombra de dúvidas, vai ser um investimento de uns 15.000 reais, tá? E aí ele deixou aberto ontem aqui para quem quiser cooperar com algum valor, que desse seu nome, dissesse seu valor. Algumas pessoas estavam aqui ontem, estão também, e alguns de vocês não estavam ontem. E aí eu quero abrir esse momento para que você possa levantar a sua mão. O pastor Paulo vai anotar o seu nome e o valor. Você diz aí o que você pode, o que você quer, o que você pode cooperar. 100, 200, 300, 1.000, 2.000, não sei. 10.000, né, Regina? Você vai levantando a mão e o pastor Paulo vai anotando ali, tá certo? E como ele bem frisou, né? Assim o pessoal veio dar uma olhada e tem uma parte lá atrás que está bem danificada, que é justamente onde tem o departamento infantil. Inclusive, não teve departamento infantil na salinha esses dias, porque estava bem complicado. E eles vão começar trocando toda a madeira por lá, reestruturando para que a gente possa ter segurança, tanto lá quanto aqui, né? Para que a gente possa estar seguros nesse aspecto, tá bom? Tem mais alguém que quer? É só levantar a mão e dizer o valor. Sejam bem... Vai dar certo. Vai dar certo. Vai não. Tá? Se você quer conversar com seu cônjuge, seu esposo, sua mulher, então você pode nos dar a resposta depois que eu digo breve, tá? Porque já está tudo comprado e a gente já vai